Brian Melvin se autoproclamava ateu militante. Porém, depois de ficar entre a vida e a morte após a ingestão de uma bebida contaminada, ele foi arrebatado ao inferno, onde ele diz ter visto coisas horríveis, além de pessoas do passado que foram condenadas, como Adolf Hitler. Mas isso não me tornou um cristão. Eu não tive nenhum tipo de treinamento ou ensino bíblico. E depois que cresci, eu simplesmente caí no agnosticismo e depois no ateísmo militante completo. Em julho de 1980, em Tucson, Arizona, eu contraí o que é conhecido como cólera, depois de beber água contaminada. Alguém deixou aquela água em uma garrafa térmica, enquanto eu trabalhava em um canteiro de obras local. E foi assim que tudo começou. Eu entrei em um estado de desidratação grave, e me lembro que cerca de 3 dias depois de beber a água, eu dei o meu último suspiro, e em um nanosegundo eu perdi a consciência. Eu estava em casa deitado na cama quando isso aconteceu. A minha respiração ficou ofegante. Eu realmente não conseguia fazer mais nada, e apenas deitei na cama. Na época, eu tinha colegas de quarto, mas eles tinham ido fazer um passeio no Grand Canyon. Por isso, eu estava sozinho naquele momento. Eu olhei ao redor da sala e fiquei surpreso ao ver tudo perfeitamente, porque eu uso óculos. Porém, eu conseguia enxergar o meu despertador e vê-lo girando claramente. Eu podia ver o meu cachorro na parte de baixo, eu podia ver o quarto, eu podia ouvir tudo perfeitamente bem. E de repente, eu dei o meu último suspiro e flutuei acima do meu corpo. Apesar de ter crescido, como eu disse, em um lar cristão, eu realmente não era cristão. Em vez disso, eu era um ateu militante completo. Eu tinha um peso no meu ombro. Eu tinha um grande machado para moer contra a humanidade e contra Deus. E sendo ateu, eu digo que eu estava realmente bravo com Deus. E é assim que muitos ateus estão. Eles estão bravos com Deus. Era assim que eu estava. Eu estava com raiva de Deus por causa de todo o ambiente e de todas as coisas que eu vi e testemunhei na minha vida que me viraram contra Deus. Porém, tudo isso estava prestes a mudar radicalmente. Eu deixei o meu corpo, e assim que deixei o meu corpo e dei o meu último suspiro, eu já não acreditava mais no ateísmo. Eu flutuei para cima, e como um ateu militante, naquela época, o que me surpreendeu foi que eu morri, mas eu ainda estava vivo. Eu estava mais vivo do que estou agora. Quero dizer, aquilo foi como despertar em um novo reino. Foi simplesmente incrível. Eu me vi flutuando acima do meu corpo. E a próxima coisa que percebi foi que eu atravessei o teto e entrei em um vazio negro. Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu era uma louça em branco. Tudo o que eu sabia era que eu estava vivo e que o meu corpo estava ali. Eu atravessei o teto e fui lançado em um vazio negro, indo em direção a uma luz. Eu nunca tinha ouvido nada sobre isso antes. E de repente, eu estava neste vazio negro, flutuando em direção a uma luz, ouvindo uma linda e profunda música. E foi ao ouvir essa linda e profunda música que eu percebi que ela estava explicando os mistérios de Deus, o caráter da sua natureza, ou os mistérios do universo, se você preferir chamar assim. Eu estava flutuando lá, e era como se eu estivesse sendo confrontado com alguma coisa, porque fragmentos da minha vida estavam passando diante de mim. Mas eu estava aproveitando certas características de Deus. Eu estava aproveitando o presente de Deus. Ele me deu a vida. E na verdade, eu estava tornando a vida muito feia. E nunca percebi que eu estava caminhando para um acerto de contas. Eu senti esse profundo amor e alegria e nunca pensei em 1 milhão de anos que o amor de Deus iria realmente me julgar. Aquela luz ficou cada vez maior e eu senti um amor incrível. Eu me aproximei da luz e a luz vinha de uma grande rocha suspensa no espaço. E nesta rocha estava como que uma pessoa de quem a luz vinha. Eu não consigo descrever os graus daquela luz. Eu não consigo descrever as cores daquela luz, porque os olhos naturais não conseguem ver aquilo. Ela era deslumbrante, mas esta luz vinha da pessoa que estava em pé sobre aquela grande rocha suspensa no vazio. É como diz no livro de Salmos, no Salmo 104, versículo 2, que diz que o Senhor se cobre de luz como que de um vestido. E eu pousei os pés diante dele nesta rocha, e senti como se estivesse diante dele.
e caí. Eu me senti como um saco morto no chão. Eu ainda estava vivo, mas me sentia morto. Então alguém por trás de mim me pegou e me colocou de pé bem na frente desse indivíduo. E quando eu vi esse ser, eu sabia que era Jesus. Eu sabia que era o Senhor. Ele tinha um capuz sobre o rosto. E quando você encontra o Senhor, sabe quando a Bíblia diz que coisa terrível é cair nas mãos de um Deus vivo? Em Hebreus 9:27, diz que depois que alguém morre, vem o julgamento. Um julgamento do qual você não pode escapar. Você não pode deixar de escapar dele. Você não poderá dar desculpas. E ao estar diante dele, eu soube como eu fui totalmente reprovável. Como eu tirei vantagem das pessoas. Deus me deu o presente da vida. Me deu ótimos pais batistas do sul, e me deu um ótimo lar. Mas eu aproveitei todas essas coisas e abusei do amor de Deus. O amor de Deus faz a chuva cair sobre os justos e os injustos e te dá a vida. E eu estava aproveitando isso. Eu estava usando isso para os meus próprios fins. Eu traí pessoas, eu roubei das pessoas. Naquele momento, uma das visões que veio até mim foi de quando eu vendi drogas para o grupo de jovens da igreja. E eles ficaram chapados, e todos voltaram querendo mais drogas. Eu não sabia nada sobre drogas, exceto o que eu tinha lido em um livro. Eu fiz coisas que eu não deveria ter feito. E eu estava apenas aproveitando o amor de Deus para fazer o que não devia. Depois, Deus me mostrou todas as vezes em que Ele veio até mim e bateu na minha porta, por assim dizer, tentando chamar a minha atenção. Eu sofri 3 ou 4 acidentes de carro muito graves em que milagrosamente eu não fui morto, bem como pessoas que vieram até mim e testemunharam, cristãos legítimos, e eu estava cutucando com o meu dedo o olho de Deus. Foi basicamente assim que eu vivi a minha vida. Eu estava com um peso no ombro. Eu acusei Deus de ser um grande malvado, que Ele não queria que eu me divertisse, coisas assim. Depois que Jesus me mostrou toda a experiência da minha vida, como eu era por dentro e que eu não poderia entrar no céu, Ele me disse: você verá uma terra desconhecida, que será melhor esquecer. E quando você chegar em um ponto de opressão, diga o meu nome. Eu estava confuso. Eu era como um cervo no farol, mas ali estava eu. Depois disso, eu fui pego por uma força e fui até uma porta. Essa porta se desenrolou como um pergaminho e eu entrei por ela. Aquele lugar tinha um cheiro horrível. Eu escutava um monte de palavras chulas e o som de línguas diferentes vinham em minha direção. E estava muito quente. Parecia que eu estava dentro de um tornado. Eu cheguei a um relevo com uma luz amarelada e eu passei por essa luz e caí. E eu sabia que eu estava caindo e indo para um lugar horrível. Quando eu cheguei no chão, me encontrei em uma colina. Olhei para o vale e tinha uma casa do outro lado. Várias pessoas saíram correndo daquela casa. Eu vi pessoas que eu conheço que morreram e elas desceram e me deram as boas-vindas ao paraíso. Mas aquele não era o paraíso, porque aquele lugar estava em ruínas. As coisas pareciam mortas. Estava extraordinariamente quente. Elas vieram até mim, me deram um tapa nas costas e eu disse para algumas daquelas pessoas: ei, não pode ser você, porque você ainda não morreu. Você não pode estar no paraíso, porque eu sei o que você fez. Então, eles mudaram e se transformaram em outra pessoa. Aquilo foi estranho. Os seus olhos pareciam olhos de jacaré. Seus olhos eram amarelados como os de um réptil. E então, eles se transformaram no que eram. Essas eram criaturas infernais, seres demoníacos, de diferentes formas e tamanhos. Os mais altos tinham autoridade sobre os menores, e eles queriam me oprimir e me despedaçar. E foi aí que eu comecei a dizer: Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, porque ele me disse para chamar o seu nome e o seu título, ou seja, Messias ou Cristo. Então, aquelas criaturas não conseguiram me agarrar para me rasgar em pedaços. Elas podiam me cutucar e me ameaçar, mas não conseguiram me agarrar. Uma daquelas criaturas, que se parecia com um pequeno tipo de dinossauro, uma entidade, veio e me disse: venha, me siga. Foi concedido a você ver este lugar. Ele se aproximou e enfiou a mão no que parecia ser o horizonte e o rasgou.
Eu não sabia o que fazer, por isso eu apenas o segui. Passei por aquela abertura e saí dela em uma estrada larga e empoeirada. E quando eu saí, havia um poço, ou uma cela, como a Bíblia diz no livro de Provérbios, sobre as câmaras da morte, ou no capítulo 32 de Ezequiel, onde ele fala sobre os túmulos, sepulcros ou células de masmorras, como as que haviam nesse poço. Então eu me encontrei em um poço. Era como um poço sem fundo, e havia pessoas dentro de celas. E além disso, essas entidades demoníacas escoltavam as pessoas e as colocavam dentro dessas celas. Eu fiquei impressionado. Eu não sabia o que fazer. Eu apenas me sentei lá e olhei para essa coisa que estava falando comigo em uma linguagem infernal. Eu olhei dentro das celas e vi pessoas dentro delas. E eu pude instantaneamente conhecer a história de vida delas. Eu só queria acordar, porque aquilo era muito assustador. Por isso, eu precisei me acalmar um pouco. Em uma cela tinha um homem, um ex-pastor, que dormiu com muitas mulheres. Eu vi tantas pessoas lá, e você vê e conhece a história de vida delas, dentre outras coisas. E enquanto estávamos caminhando por essa estrada larga e empoeirada, olhando dentro dessas celas, me foi concedida a capacidade de saber quem essas pessoas eram. E então, em alguns casos, eu fui capaz de ir entre as celas. E eu acabei em um lugar onde estavam algumas das piores pessoas. E o indivíduo que eu vi foi Adolf Hitler. Ele estava lá naquela época. Foi em 1980, quando isso aconteceu. Ele estava dentro do que eu chamaria de fornalha ardente, como as que ele construiu em Auschwitz, onde eles colocaram os corpos dos judeus e os queimaram. E ele estava passando pelo que cada vítima passou, desde a chegada na prisão até onde foram gaseados, cada um deles. E ele estava ficando cada vez mais louco. A sua verdadeira natureza estava realmente surgindo. Parecia que os pecados que eles cometeram estavam sendo repetidos continuamente em suas existências neste lugar. Eu olhei para uma cela e vi um homem que tinha morrido dias antes, e ele estava participando de uma festa fantasia. Ele esteve em uma espécie de festa elitista snob, e ele parecia estar se divertindo. Ele gostava de colocar essas máscaras engraçadas, mas de repente isso mudou, e ele entrou num estágio de pesadelo, quando os participantes começaram a ridicularizá-lo e a zombar dele, assim como ele fazia com todo mundo. E então ele sentiu a dor do ridículo. A Bíblia diz que o que você semeia é o que você colhe. Eu vi um antigo pregador do avivamento, que não era realmente um pregador. Ele nunca foi salvo, mas gostava de explorar sua posição para fazer o que queria com as mulheres. E ele estava lá, colhendo o que havia semeado. Jesus me deu permissão de ver isso. Eu não entendi nada naquela época. Eu não sabia nada sobre o poder do nome dele. Eu não sabia nada sobre essas coisas, mas aprendi rapidamente que há poder no nome de Jesus. E essas criaturas não podem te agarrar e não podem te derrubar. Depois de ter essa experiência onde vi muitas coisas, meu vizinho me encontrou e eu fui levado para o hospital. Eles me diagnosticaram com cólera. Eu não sei quanto tempo fiquei no hospital, mas me recuperei bem. Eu voltei para casa, mas não pude ir trabalhar. Então, sentei em um puff no meu apartamento, que aluguei com os meus amigos, e eu simplesmente não sabia o que pensar. Eu não sabia o que dizer. Por isso, eu apenas sentei no puff e disse: Senhor Jesus, eu nunca mais quero voltar para aquele lugar horrível. Eu sou seu. E essa foi a minha oração de salvação. E naquele momento, eu não estou brincando, uma brisa fresca entrou naquele apartamento, e eu não fui mais o mesmo desde então. E foi assim que eu fui salvo. Obrigado por assistir até aqui. Gostou do vídeo? Na tela estão algumas recomendações de vídeos similares que com certeza você vai gostar. Acesse também as nossas playlists para maratonar mais conteúdos como esse. Não deixe de se inscrever no canal e de deixar o like. Até o próximo vídeo.